Vejo aqui pelo chat que temos uma vasta maioria aqui de Campo Grande, temos representantes do estado, mas temos de outros estados também. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra, é um momento especial aqui, onde nós podemos interagir. Muito boa iniciativa aqui do Rafael, para que nós possamos conhecer o nosso público. E obrigado por valorizarem esse momento. Tá? Isso faz parte de uma das nossas atividades do grupo, né? Fazemos aí atividades de extensão, atividades integrativas, que proporcionem a aproximação dos acadêmicos, e, além de tudo isso, também a motivação pela pesquisa e por ações interessantes. E dentro desse contexto, né, que nós temos vivido desde o março, mais ou menos, né, nós temos estado bem atentos em relação à Covid, e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul não esteve parada, esteve em desenvolvimento, procurando, de alguma forma, trazer algum benefício à população e também à ciência. E o objetivo hoje é realmente estreitarmos, né, todo esse desenvolvimento na comunidade acadêmica e também a comunidade externa, mostrando tudo que foi feito até aqui e em que fase estamos. O projeto que será apresentado é coordenado pelo professor João Onofre Pereira Pinto e o professor Márcio Luiz Magri Quimpara. Eles estão presentes também. Logo mais passarei a palavra aos professores para que façam uma breve introdução também. Nós estamos em parceria com o capítulo do I3E, local, aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Inclusive, os pesquisadores, que são membros aqui do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na área de engenharia elétrica, são membros do capítulo e atuam aí no capítulo estudantil I3E da Power Electronics Society. Enfim, dadas essas palavras iniciais, eu gostaria, por gentileza, de passar a palavra ao professor João Onofre, para que faça também as suas considerações e, na sequência, passe a palavra aos pesquisadores para que possamos entender esse assunto tão interessante. Acho que nós estamos com algum probleminha no áudio, professor João. Eu observei que você liberou o áudio, contudo, nós não ouvimos a sua voz aqui ainda. O professor João saiu, provavelmente ele vai reconectar, peço aí a paciência de todos. Estamos aqui dentro do nosso planejamento, tá? Dentro do que foi previsto. Ele acaba de entrar novamente e vamos ver se o áudio agora vai funcionar. Opa, boa noite, boa tarde. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu tive que tirar o vídeo, porque vocês viram, eu já caí só com áudio, se eu ficar com vídeo aí, que eu realmente não vou conseguir me manter aí. É porque teve um pessoal que tomou a minha sala na universidade, aí eu não consegui fazer da minha sala aí, entendeu? Bom, pessoal, boa tarde a todos aí, meus parabéns aí pela iniciativa do PET, nesse webinar. Meus parabéns aí para o professor Rubem, como tutor do PET, pela iniciativa, acho que é uma iniciativa muito legal, e eu acho que é muito importante a gente conseguir mostrar os trabalhos que a gente vem fazendo, né? Mais importante ainda do que num trabalho como esse, mostrar os trabalhos que a gente vem fazendo, eu acho que é mostrar os trabalhos que o engenheiro, né, consegue fazer, né? Esse problema, o problema de ventilação, é um problema de engenharia, né? Embora para aplicação em medicina, ele é um problema de engenharia. E a gente, então, é um problema de engenharia, mas mais ainda, é um problema multidisciplinar de engenharia. Se a gente pegar o que vai ser apresentado aí pelo Felipe e pela Renata, a gente vê que nós temos
eletrônica, nós temos mecânica, nós temos acionamento de máquinas, nós temos processamento de sinais, nós temos fenômenos de transporte, nós temos aí uma infinidade de áreas que estão convergindo para chegar num equipamento como esse. E no nosso caso, nós temos, além disso, nós temos restrições, porque nós estamos no Mato Grosso do Sul, né? Em Campo Grande, onde o acesso a componentes, o acesso a partes é um acesso muito difícil. Então, se você está, por exemplo, como o pessoal vai mostrar em Boston, lá no MIT, o acesso a componentes, o acesso a serviços de primeira qualidade, metal mecânico, de design, é imediato e é barato, né? Se você está em São Paulo, não é tanto quanto em Boston, mas é muito fácil, né? Como é o caso do que aconteceu com a USP. Mas quando você está no Mato Grosso do Sul, essa dificuldade, ela é uma restrição, é um desafio adicional, e aí eu volto a dizer, de engenharia. Por quê? Porque a gente faz as coisas, a gente tem que achar soluções com aquilo que a gente tem em mãos, né? É aquilo que a gente tem condição de acessar. Não adianta a gente dizer, olha, dá para fazer um ventilador, um respirador mecânico aí, ideal, usando um componente super sofisticado, etc., se a gente não tem acesso a isso. Então, o que a gente tem ao nosso acesso é uma restrição e é com isso que a gente tem que trabalhar. Então, o desafio de engenharia fica maior ainda, né? E aí, assim, eu gostaria que o pessoal, principalmente, imagino que a maioria das pessoas que estão participando são alunos de engenharia aí aqui da UFMS, né? E eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, quem fez esse ventilador, tá certo? Esse respirador, foram os alunos daí, egressos, né? Principalmente egressos, tem aluno que é daí ainda, né? Mas são egressos, temos o Felipe, que é egresso mas a maioria, os demais todos egressos da UFMS, terminaram engenharia há 1 ano ou há 2 anos na UFMS. E temos também uma pessoa que é aluna ainda de engenharia de UFMS. Ou seja, o que eu queria dizer é que vocês recebem bagagem no curso suficiente, né, para resolver problemas. E, basicamente, fazer um respirador significa resolver problemas de engenharia. Você recebe essa bagagem, só precisa de um pouco mais de confiança no conhecimento que tem e desprendimento, né? Abrir mão de algumas coisas para se dedicar, porque esse pessoal, Renata, Felipe e os demais membros, se dedicaram aí por 70 dias e ainda continuam se dedicando dioturnamente, né? De domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, buscando desenvolver uma solução rápida para um problema emergencial, que é o problema do Covid-19 no mundo, no Brasil e no Mato Grosso do Sul, né? Então, eu só queria mais passar essa mensagem para os ouvintes, para dizer o seguinte, para quem está atendendo aí, quem está assistindo esse webinar, que dizendo assim, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência, a gente tem know-how, vocês alunos, que eu estou dizendo, tá? Para desenvolver e para resolver, a princípio, qualquer problema. Basta realmente trabalhar em grupo, trabalhar com metodologia, trabalhar com determinação, trabalhar com afinco e usar o conhecimento que adquiriu e, eventualmente, uma orientação ou outra de um professor, tá? E aí vai conseguir chegar no produto como vai ser o produto que o Felipe e a Renata vão apresentar para vocês. O Felipe e a Renata estão, na verdade, representando um grupo de pessoas que são aí, como eu já disse, alunos de mestrado, um aluno de graduação, professores e alguns colaboradores externos também ao UFMS, para a gente chegar nesse produto que eles vão apresentar para vocês assim. Então, meus parabéns de novo aí pela iniciativa, professor Rubem e grupo PET, porque eu tenho o maior respeito, maior admiração, e eu passo a palavra, então, aí para os palestrantes da noite. Aí. Um abraço. Bom, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Alguém pode confirmar, professor Rubem? Está excelente, muito ótimo. Bom. Vamos começar, então. Bom, o professor Rubem fez uma breve apresentação nossa, mas vou me apresentar novamente. Meu nome é Renata, atualmente eu sou aluna de pós-graduação aqui na UFMS, também na área de Engenharia Elétrica, e
Felipe? Opa. Boa tarde a todos. Também sou um aluno de pós-graduação também em Engenharia Elétrica da UFMS. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os colegas que participaram do desenvolvimento desse produto, tá? E também fica aqui registrado o meu agradecimento a todo mundo que teve... Espera só um pouquinho, pessoal. O Felipe vai compartilhar a tela aqui. E agradecer a todo mundo aí também que teve interesse em participar dessa palestra para conhecer a pesquisa que a gente faz aqui na UFMS. Eu também gostaria de agradecer ao Grupo PET por ter organizado esse webinar, tá? Muito obrigada, pessoal, por vocês terem aí trabalhado junto com a gente. E também aos professores, João Onofre e Márcio Quimpara, pela orientação durante todo esse trajeto. Bom, pessoal, a gente vai apresentar um ventilador pulmonar emergencial do tipo AMBU automatizado de baixo custo, tá? O nome dele é Bativent, foi desenvolvido aqui no Batilab, né? Por isso a gente já apelidou ele aí de Bativent. Tá todo mundo vendo a tela, tudo certinho? Vocês conseguem ver? Está excelente aqui, Renata. Excelente. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, um breve conteúdo aí do que a gente vai apresentar, né? Os tópicos são, primeiramente, uma revisão básica aí sobre ventilação pulmonar. Gostaria de lembrar todo mundo que nós não somos da área da saúde. Então, nós vamos dar uma visão básica do conteúdo, ok? Depois, nós vamos dar as especificações mínimas para desenvolver rapidamente um ventilador mecânico, baseado em 2 normas, ok? Depois, a gente vai apresentar para vocês alguns projetos que foram desenvolvidos por outras universidades nesse período de pandemia, tá? Então, são todos projetos de baixo custo e de desenvolvimento rápido. E, por último, nós vamos apresentar aí o ventilador mecânico que nós desenvolvemos aqui na UFMS. Ok? Pode passar. Bem, a motivação desse trabalho. Eu acho que as notícias falam por si só, né? Todos os estados sofrendo aí com a pandemia, essa questão do Covid, né? Essa notícia chama bastante atenção. Essa daqui, né? Que os médicos têm que escolher quem vão entubar por conta do sofrimento trazido aí pelo vírus, né? Inclusive, aqui em Campo Grande, essa notícia é bastante recente, se eu não me engano, aqui, ó, no dia 29/7, né? De ontem. O hospital aqui em Campo Grande, o maior hospital, já está com 100% da capacidade de leitos de UTI ocupados. Então, a nossa motivação, basicamente, foi essa, né? Tentar ajudar da maneira que a gente podia, né? Com o conhecimento técnico que a gente adquire nos cursos, né? No curso de engenharia, para tentar criar um equipamento que seja útil aí no combate a essa doença aqui. Também todo mundo já está aí sabendo bastante, né? Curva de crescimento, essa curva aqui do Mato Grosso do Sul, um crescimento exponencial aí bastante latente, né? Então, essa foi a nossa motivação. Mas, vamos lá, começando do começo, né? O que é um ventilador mecânico? Muito basicamente, a gente pode dizer que é um equipamento que entrega oxigênio aos pulmões de um paciente por meio da aplicação de uma pressão positiva. Ok? É como inflar um balão, todo mundo sabe, né? Então, o equipamento, ele faz isso, ele entrega o oxigênio aos pulmões do paciente. Qual que é o objetivo, né, do ventilador mecânico? Ele tem que prover ao paciente parcialmente ou completamente. Nós vamos entender daqui a pouco o que isso quer dizer. O fornecimento de gás oxigênio e manter a apropriada troca gasosa em situações onde o paciente não é capaz de fazê-lo espontaneamente. Aqui, eu tenho alguns exemplos, né, de ventiladores mecânicos. Por exemplo, esse daqui é um ventilador de utilização emergencial que geralmente está dentro de ambulâncias, né, ele é mais compacto. Aí a gente tem esse ventilador aqui, que ele é um pouquinho mais antigo, ele é mecânico, né, tem uma tecnologia um pouco mais atrasada. E nós temos esse aqui, que é um ventilador bem mais sofisticado, né? Uma tecnologia mais avançada, com gráficos, né? Para a gente monitorar aqui as grandezas. Então, assim, hoje,
Nós temos no mercado muitos desses, né? E ainda em locais onde a gente não consegue ter esses ventiladores mais avançados, a gente acaba ainda tendo que usar esses outros tipos de ventiladores. Bom, mas para a gente poder começar a nossa discussão, a gente tem que descobrir o que é o ciclo respiratório, ok? Todos nós estamos, se a gente for parar para pensar, estamos realizando este ciclo respiratório agora. Só que ele é uma atividade involuntária. Eu não preciso pensar para realizar o ciclo respiratório, né? É involuntário. Essa figura aqui em azul, ela representa o ciclo respiratório, mas a gente está olhando para a grandeza pressão, ok? Vamos lá. Quando a gente começa a respirar, a gente está puxando o ar, a pressão, ela cresce até ela atingir o pulmão cheio, né? A pressão atinge seu valor máximo e ela começa a cair lentamente até que ela chegue ao seu valor mínimo, tá? O número de vezes que eu realizo essa tarefa é chamado de frequência respiratória. Então, é o número de vezes que eu completo esse ciclo no minuto, ok? O tempo de inspiração é o tempo necessário para que a pressão cresça e atinja o seu valor máximo de pico, ok? Dessa forma, a pressão cresce e a gente consegue atingir o volume necessário para encher os pulmões de ar, ok? Esse tempo de pausa inspiratória que está aqui, ele está um pouco exagerado para a gente poder entender um conceito chamado de pressão de platô. Quando a gente está respirando normalmente, esse tempo ele é muito pequeno, mas muitas vezes ele é interessante durante a ventilação mecânica para que os profissionais de saúde possam observar como está sendo feita a respiração do paciente que está entubado. Então, essa pressão de platô ela é muito importante para avaliar a qualidade do ciclo respiratório, ok? Essa pressão de platô aqui, ela diz pra gente, ela está, na verdade, relacionada com a elasticidade do pulmão, o quanto ele pode se inflar, ok? Então, aquele volume que eu disse para vocês que ele é atingido quando a pressão de pico também é atingida, nós chamamos de volume corrente. Essa pressão aqui que está ligada com a resistência do pulmão, né, a elasticidade do pulmão, o quanto ele consegue se inflar, a gente chama de pressão de platô. Esse tempo da pressão de platô até este valor mínimo aqui de pressão, chamado de pressão PIP, é chamado de tempo de expiração. Então, é o tempo para você soltar o ar, ok? A razão IE é a relação entre o tempo de inspiração e o tempo de expiração. Por exemplo, para uma razão IE 1:2, quer dizer que eu estou expirando com o dobro de tempo que eu estou inspirando o ar. Ok? Então, é só simplesmente relaciona o tempo de inspiração e o tempo de expiração. Por último, nós vamos olhar para a pressão PIP, que é assim, se vocês observarem bem, a pressão cresce, passa pela pressão de platô e chega a um valor mínimo, mas ela não atinge o zero. Essa pressão PIP, ela é necessária para que o pulmão, ele não colhe uma parede na outra. Naturalmente, o nosso corpo já tem essa habilidade de segurar essa pressão mínima necessária para que isso não ocorra. Mas quando nós temos um paciente entubado, esse paciente, ele está muitas vezes sedado, então ele não tem essa capacidade de manter essa pressão. Logo, o equipamento tem que ter uma forma de garantir que essa pressão mínima esteja dentro do pulmão, para a gente proteger os alvéolos, ok? Vamos lá. Agora, a gente vai falar dos modos de ventilação. Como é que eu posso ventilar um paciente, ok? São dois modos. O primeiro é um modo chamado totalmente controlado. O que acontece? Esse modo controlado é para aquele paciente que está totalmente sedado, tá? Ele está totalmente desacordado, ou seja, ele depende do ventilador 100%. Então, esse tipo de modo de ventilação, ele é acionado, cada ciclo é acionado por tempo, tá? Então, quem faz o controle total da respiração do paciente é o próprio equipamento. Então, eu começo aqui o primeiro ciclo, quando eu atingir o ciclo configurado para aquele paciente, eu, então,
inicio novamente o ciclo. E assim, o ventilador mantém o paciente respirando. O próximo tipo de modo de ventilação é o assistido. Esse tipo de modo, ele é um pouco mais elaborado que esse controlado. Por quê? Porque o equipamento, para funcionar neste modo, ele deve ter uma sensibilidade mais aguçada, ele deve perceber que o paciente tentou respirar. Isso acontece porque, neste caso, o paciente não está totalmente sedado. Ele ainda pode tentar respirar, só que ele não consegue fazer completamente o ciclo. Então, o que acontece? Uma vez que ele sente que o paciente tentou respirar, o que acontece? Ele percebe uma pressão negativa, porque o paciente tentou respirar. Quando ele percebe essa mudança de pressão, então ele faz o quê? Ele pensa, olha, tenho que enviar aqui o ar para o meu paciente. Entendeu? Mas ele também tem que ser seguro. Por quê? Porque se o paciente não tenta respirar, não apresenta esse esforço em um determinado tempo, ele tem que ser inteligente o suficiente para ele perceber que deu o tempo que ele precisa continuar a enviar ar para o paciente, porque o ciclo ele tem que ser respeitado, assim como a gente respira, inspira e inspira, ele tem que manter o paciente respirando. Ok? Então, basicamente, são esses dois modos, totalmente controlado ou assistido. Agora, a gente vai olhar, a gente já falou, então, como é que eu posso ventilar o meu paciente, agora eu vou mostrar como a gente pode controlar a ventilação. São dois modos, basicamente. Existem outros? Existem. Mas esses dois modos, passando ele para vocês, é suficiente para vocês entenderem a ideia. Olha só. O primeiro modo, a gente chama de volume, tá? Então, a gente diz que o ventilador vai ser ciclado a volume. Por quê? Neste modo, a minha variável de controle é o volume. A minha pressão, ela vai variar, eu não vou ter controle sobre ela, tá? Mas o meu volume, sim, eu vou saber, eu vou dizer assim, olha, eu quero chegar num volume X, tá? A pressão, eu vou observar, para que ela não passe de um valor de segurança, para não causar trauma no pulmão. Mas a minha variável de controle é o volume. Então, esse primeiro retângulo mostra a inspiração. Então, o volume cresce, o fluxo de ar cresce, e quando chega no pico, ele fica constante, até que se encerre a inspiração, ok? Quando começa a inspiração, a pressão começa a cair, eu estou desinflando o meu pulmão, o meu fluxo fica negativo, porque o meu ar está voltando, e o meu volume começa a cair, e chega a um volume bem pequenininho, próximo de zero, ok? Então, esse é o modo de volume. Meu volume é a minha variável de controle. Agora, a gente vai falar do outro modo, que é o modo pressão. Neste, vocês podem observar que quem é a minha variável de controle é a pressão, ou seja, eu consigo determinar qual vai ser o meu valor exato de pressão. Eu quero ventilar meu paciente com a pressão tal, X, por exemplo. Então, a minha pressão cresce, chega no valor configurado, ela fica constante até dar o tempo de inspiração, ok? O meu fluxo cresce, quando a pressão fica constante, ele começa a decrescer. E o meu volume também cresce, atingindo o valor máximo para aquela pressão. Então, no tempo de inspiração, a minha pressão fica, ela não é mais aplicada ao pulmão. O meu fluxo, como eu já disse, o paciente está soltando o ar, ele fica negativo, e o volume decresce. Basicamente, essas são as formas de onda que a gente encontra, o modo de volume e pressão. Aqui, mais basicamente, só para a gente comentar, né? Então, no modo pressão, o meu ventilador mecânico, ele deve entregar uma certa quantidade de pressão positiva aos pulmões durante a fase de inspiração. A pressão é constante e o volume é variável. Então, eu só controlo a pressão e o meu volume é uma consequência da minha pressão. Então, eu aplico aqui uma pressão positiva nas vias aéreas. Essa pressão aqui, normalmente, um nível de segurança utilizado é 40 centímetros de coluna d'água. É uma medida de pressão. Um alarme muito importante nesse tipo de controle, né, que eu estou controlando a pressão, o que acontece? Eu tenho que avisar o meu profissional de saúde se eu não conseguir atingir um volume mínimo, por exemplo. Então,
como eu estou controlando a pressão e o meu volume é uma consequência, eu tenho que ficar atento ainda ao meu volume. Então, é um alarme muito importante o volume que eu consigo entregar no controle por pressão. Vale ressaltar que esse tipo de controle, ele só é feito quando você tem uma tomada de pressão no hospital. Isso é muito comum quando você tem um sistema de ar comprimido. Porém, essas medidas de urgência que o governo está tomando, que você tem usando estádios como os hospitais improvisados, lá você não tem esse sistema de compressão, você usa cilindros de ar comprimido e de oxigênio. Então, esse método, ele é especificamente para esse tipo de sistema, de ar comprimido. Isso. Bom, aqui passando para, citando outro modo, né, falamos da pressão, agora a ventilação controlada por volume. Neste caso, ao contrário. Como eu disse, o volume, ele é constante, ele é minha variável de controle. Só que a minha pressão, ela vai ser variável. Neste caso, o que é importante eu olhar como alarme, né? Caso a minha pressão seja muito alta, certo? Lembra que eu comentei que é mais ou menos uns 40 centímetros de água? Então, eu coloco no meu ventilador, olha só, me avisa se a pressão passar de 40. Então, esse é um alarme importante. Ou então, uma baixa pressão respiratória. A pressão não está sendo suficiente para enviar o ar para o pulmão. Então, só uns exemplos aí do que a gente tem que ficar atento nesses dois tipos de controle. Então, aqui, um volume de ar tem que ser enviado às vias aéreas do paciente. Geralmente, usa-se 6 ml de ar por quilo de peso ideal. Não é o peso real da pessoa, é o peso ideal calculado com a altura. Vale ressaltar também que esse método aqui, ele já é utilizado por todos os ventiladores que utilizam o AMBU, uma vez que o AMBU é uma máquina de fluxo de ar. Exatamente. O AMBU, então, ele consegue dar fluxo constante para a gente. Nós não conseguimos controlar a pressão no AMBU muito facilmente, né? Nós temos que usar um pouco de controle um pouquinho mais robusto para a gente poder controlar a pressão no AMBU. Por isso, os ventiladores de baixo custo, que são a base do AMBU automatizado, eles todos utilizam, a maioria pelo menos, a ventilação controlada por volume, que é inclusive o método que nós utilizamos no nosso ventilador, e nós vamos mostrar mais para frente. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o circuito respiratório. Mas antes de a gente comentar com o circuito respiratório, eu vou fazer só uma breve análise entre o sistema de volume e o de pressão. O sistema de volume, apesar de você controlar o fluxo, não conseguir controlar a pressão, ele é muito interessante porque ele é mais fácil de você levar a lugares que não tem tanta infraestrutura, uma vez que você só precisa do aparelho portátil de energia. Em alguns tipos de ventiladores tem até baterias, que é o caso do nosso. Então você também tem uma fonte, caso você não tenha energia, você pode ficar substituindo. Mas então vamos ao circuito respiratório. O circuito respiratório nada mais é que esse conjunto de mangueiras que vocês estão vendo aqui, que faz a conexão entre o ventilador e o paciente. Nesse conjunto, nós temos aqui o nosso ventilador, que é o nosso bativente. Temos aqui no final do AMBU, é normal, tá? É do conjunto. Temos uma válvula unidirecional, não permitindo que o fluxo volte para o AMBU e apenas vá para o paciente. As duas peças aqui verdes que vocês estão vendo são filtros. Esses aqui são drenos, tá? Esse e esse cara são drenos. Esse aqui é o tubo Y, onde tem uma tomada de pressão, que é a tomada de pressão que está presente no pulmão, né? E nós também temos o nosso conversor de fluxo, que converte o fluxo em pressão. Nós fazemos o cálculo do nosso volume. Bom, para explicar um pouquinho melhor o que cada conexão faz, nós separamos as peças. Para começar, começaremos com a conexão Y. Ela conecta o ramo inspiratório ao expiratório, e ela conta com aquela tomada de pressão que eu comentei anteriormente. O dreno coletor, ele evita o acúmulo de água no circuito. Mas de onde vem essa água? O ar, ele é umidificado, porém, nós passamos pelo filtro, que ele retira as bactérias, que é esse filtro HNEF, e nós também passamos esse ar pelo umidificador, porque o ar não pode entrar seco no pulmão, isso não faz bem ao paciente. Então, nós precisamos ter um controle, né, da qualidade do ar que entra. Porém, esse sistema de umidificação já é meio que fornecido nos hospitais ou tem um filtro à parte. Tudo bem? E, por último, nós temos um conversor de fluxo, que ele nada mais é do que um tubo de Venturi.
Para quem não sabe, o tubo de Venturi nada mais é que um tubo com duas seções de diâmetros diferentes, onde você tem duas tomadas de pressão, uma na parte maior, de maior diâmetro, e uma na parte de menor diâmetro. E aí você, com a pressão diferencial, você consegue achar a velocidade do fluxo, e com isso a gente vai conseguir achar a vazão, mas isso aí vai ser tratado um pouquinho mais para frente. Bom, para começar, além de toda aquela motivação da questão do Covid, nós também tivemos uma universidade que foi a primeira que tomou essa decisão, que foi o MIT, que ela fez o Event, que é essa parede que vocês estão vendo aqui na tela. O Event, ele também tem um modo de ventilação controlado, né, o que diz que o paciente vai estar sedado, tá? A ciclagem dele é por volume controlado a pressão limitada, então quer dizer, ele controla o volume e monitora a pressão. Ele está dentro das normas, tá, dos Estados Unidos de ventilação, então ele tem um volume corrente de 200 a 800 ml, o que é um volume alto. Tem a pressão de PIP, que é aquela pressão residual de 5 a 15 centímetros de água. Os alarmes que ele possui é de alta pressão, inspiração e baixa carga de bateria. A frequência respiratória vai de 6 a 40. Lembrando que uma frequência respiratória mais ou menos comum é de 12, tá, respirações por minuto. Nós temos a razão de inspiração e expiração de 1 para 1 até 1 para 4, sendo que o padrão seria 1 para 2. Nós temos também, claro, eles também têm o sistema de concentração de O2 por fio O2 ou 100%. Uma coisa que vale salientar nesse sistema de AMBU é que, como o AMBU ele foi feito para trabalhar em 100% de oxigenação. O que o MIT fala é que nos hospitais deles, eles consideram que no recinto, né, em cada sala do hospital, eles consideram que tem mais ou menos de 40% a 50% de oxigênio presente no ar. Então, eles consideram esse fio O2. Eles não têm um equipamento específico para fazer o fio O2. Tudo bem? O sistema de acompanhamento e monitorização deles é uma tela LCD de 20 por 4. Então, nessa tela, eles só apresentam os valores, não existe gráficos. Mas isso é para deixar o aparelho mais barato e mais simples. Tá? Eles em si não contam com uma bateria interna, e sim com uma bateria externa, e o sistema de alimentação ele vai diretamente na caixa. O mais interessante desse sistema aqui é que eles copiaram um sistema de mãos, como vocês podem ver aqui nessa parte em acrílico. E esse sistema ele é tocado pelo motor que está acoplado nessa engrenagem, que faz a conexão com um dos braços, e os dois braços se comunicam, também por engrenagem. Esse sistema aqui é um sistema muito interessante, porém não é um sistema tão barato de fabricar, e o motor que eles utilizaram é um motor um pouco específico, que não é de fácil disponibilidade no mercado brasileiro. Tudo bem? O próximo ventilador é o da USP. Muitos de vocês já devem ter escutado, já devem ter visto reportagens, ou até estar acompanhando o diário de bordo da USP. A USP, para quem não sabe, há alguns meses ela parou de ser um open source, que é algo que ela queria trazer, por alguns motivos que eles comentaram lá. Então, as nossas informações sobre o Inspire não são tantas quanto a gente tinha no início do ano. O que nós podemos afirmar sobre o Inspire é que ele tem uma tela LCD, com gráficos de volume, vazão e pressão, que são os gráficos já apresentados por ventiladores pulmonares de última geração, né, e são os necessários para fazer uma ventilação adequada. Ele tem uma interface de ajustes por knobs, né, que são esses botões, né, aqui, e o motor que ele usa é um motor de passo. Agora eu só não me recordo bem se é um Lema 15 ou um Lema 20. O problema desse motor, ele é um motor muito bom, ele é um motor muito seguro, porém, ele já está ficando um motor meio escasso no mercado, então o preço dele subiu muito. Porque além da USP estar utilizando ele, a maioria de outras universidades e do pessoal da iniciativa particular, eles estão usando esse mesmo motor. Então, no nosso caso, a gente tentou não utilizá-lo por causa do preço e da disponibilidade no nosso mercado. Lembrando que a gente considera sempre o mercado brasileiro por completo, né? O país. Porém, a gente tentou dar a maior ênfase possível ao estado do Mato Grosso do Sul. Então, quem mexe um pouco mais com elétrica, ou tenta fazer protótipos, sabe que achar algumas coisas em Campo Grande é bem difícil. Bom, além desses dois aqui, o nosso protótipo ele foi baseado em um ventilador pulmonar israelita, que é o AmbuVent, que é esse que vocês estão vendo na foto aqui, ó, no caso. Aqui está o sistema dele de atuação, que vocês vão ver que é bem parecido com o nosso, tá? E aqui está o projeto finalizado.
Esse ventilador, vale ressaltar que ele está obedecendo às normas israelitas. Então, assim, existe um pouco de divergência. Não quer dizer que o nosso seja melhor ou o dele seja pior ou vice-versa. Tudo bem? Só estamos salientando isso aqui porque mais para frente vai ser apresentado os parâmetros mínimos e aí vocês vão perceber que é um pouco diferente. Por exemplo, o volume de corrente desse daqui é de 350 a 450 ml. Vocês vão ver mais para frente que a gente chega até 600, né? A pressão PIP está mais ou menos igual, que é de 5 a 20, tá? Ele tem bastante alarme, tá? Que é uma coisa muito importante por se tratar de vidas humanas. Então, ele tem por falta de O2, tem por falta de energia, tem por falta de bateria, de pressão de inspiração excedida. Tem uma em específico, que é o desligamento acidental, que é uma variável muito interessante. É quando a pessoa que está manuseando, sem querer, desliga o aparelho, sem que ela esteja no ponto de desligamento. O que seria isso? O cara força um desligamento do aparelho. Esse aparelho, imediatamente, ele dá um alerta desse desligamento, né, para indicar a pessoa que ela não está fazendo o procedimento correto, né, ou se caso for o paciente que esteja tentando respirar, ele colocou a mão no aparelho, não permita que ele acabe falecendo, né, e que alguém vá ajudá-lo. Tem a da pressão da PIP, tem da pressão expiratória não alcançada, caso um paciente esteja em um caso um pouco pior, e aí o aparelho não conseguiu chegar àquela pressão devido à situação real do pulmão dele, e do volume ajustado não alcançado também por causa do pulmão. Frequência respiratória é mais ou menos a mesma, né? Uma vez que a gente trabalha normalmente em 12 respirações por minuto, e aí pode chegar a 30 para casos mais específicos. A razão de inspiração e expiração permanece igual, de 1.1 a 1.3, lembrando, normalmente o padrão é 1.2. A concentração de O2 aqui já é 100%, porque vai direto no ambu, então você não consegue fazer um controle de fio O2, né, que é a mistura de ar comprimido com o oxigênio, apesar do ambu ter também um saco de mistura para isso, tá, mas você não consegue ter esse controle tão adequado como você tem nos aparelhos de última geração. A monitorização também é por uma tela LCD, ela apresenta apenas os valores, tá, isso já é mais que suficiente, apesar que os gráficos é um diferencial. A interface também é por knobs, aqueles botões que giram, tudo bem? A alimentação deles, da rede é 240 volts, o pessoal da elétrica aí, é uma questão mais interessante, da USP, e a nossa legislação, ela não exige que seja 240, e sim 127, tá? E a diferença maior é essa bateria aqui interna. Eles comentam que a bateria interna mínima é de 20 minutos, porque eles consideram que a energia vai voltar. No nosso caso, a gente já trabalha com a bateria de 2 horas de duração. Bom, pessoal, agora que a gente eu acho que todo mundo compreendeu aí, todo mundo entendeu que o ambu é esse componente aqui, né? Esse componente ambu, ele já é utilizado, só para deixar claro, né? Ele já é utilizado nos hospitais para fazer a ventilação manual. Então, o que todas essas universidades fizeram e o que a gente também fez foi automatizar esse movimento de maneira segura e adequada, ok? E para isso, a gente tomou como base 2 normas, para saber quais são as especificações mínimas para desenvolver um ventilador de maneira rápida e também desenvolver um bom equipamento, que seja útil, ok? Porque a gente viu muitos outros projetos na internet, saiu muito, né? Teve um boom aí de desenvolvimento de ventiladores, muitos deles estavam simplesmente apertando o ambu. E não é isso. Quando um profissional da saúde faz, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele conhece, ele já tem experiência naquilo. Agora, o que muita gente fez foi simplesmente uma máquina que aperta o ambu, só que não é isso. A gente precisa ter instrumentação, né? A gente precisa saber o que está acontecendo. Então, essas 2 normas, principalmente essa aqui, ó, que é uma norma britânica, ela saiu em uma edição especial para guiar mesmo, né, a produção rápida de ventiladores. Então, a gente se baseou nela e a gente se baseou também nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Essa norma brasileira ela é muito interessante porque ela é cheia de recomendações. Então, eles mostram uma situação e recomendam uma ação, por exemplo. Então, é bastante útil. Então, o que é interessante da gente comentar aqui de especificações mínimas?
Então, o ventilador, ele deve ter no mínimo um modo de ventilação, que é aquele controlado ou assistido, e uma opção é ter 2 modos, mas no mínimo um, ok? E, idealmente, esse ventilador deve ser controlado por volume com pressão regulada, que é o mais completo, quando a sua variável de controle é o volume, mas você também consegue controlar a pressão. É o mais completo, assim, e ele é o mais seguro também, né? Então, eles recomendam, idealmente, esse tipo de ventilação. Porém, minimamente, um controle a volume é mais indicado. A pressão máxima, né, que a gente tem que ficar observando, no caso do controle a volume, ela deve ser de 14 a 40, podendo, em casos específicos, quando o paciente está muito comprometido, podendo chegar em 70 centímetros de coluna d'água, que é uma pressão bastante alta. Aquela pressão residual para as paredes pulmonares não ficarem coladas entre si, que é a pressão PIP, ela deve ser regulada entre 5 a 20 centímetros de H2O. E a gente deve poder regular ela com incrementos de 5 centímetros. E o ventilador também, ele deve proporcionar, no mínimo, uma razão IA de 1 para 2. Ou seja, de default. Então, no mínimo, 1 para 2. Podendo, né, aí melhor ainda, se ele conseguir oferecer uma razão de 1 para 1 até 1 para 3. Podendo assumir valores aqui, qualquer valor entre esse intervalo. A frequência respiratória, né, o número de ciclos no minuto, ele deve poder ser ajustado de 10 a 30. Eu tenho que poder variar esse valor com incrementos de 2, tá? No set de volume, né, que é quanto volume eu vou entregar ao paciente, ele deve ter pelo menos 1 de 400, ou seja, ele deve ser capaz de entregar 400 ml no mínimo, ou então, melhor ainda, né, se ele puder proporcionar um range de 250 a 600, onde eu possa ajustar esse volume com steps de 50 ml, então eu vou variando de 50 em 50. Então, basicamente, a gente tem que obedecer essas especificações, minimamente, para a gente poder dizer que a gente fez um ventilador mecânico útil, certo? Então, pessoal, basicamente, chegou a hora da gente conhecer o bativente. Depois que a gente já sabe aí quais são as especificações, já entendemos como é que funciona a respiração, como é que o ventilador tem que funcionar, basicamente, né? A gente agora vai conhecer o bativente. Vale ressaltar aqui que o nosso equipamento, então, ele também é um tipo de equipamento de AMBU automatizado, ok? Aqui está a nossa estrutura, nós utilizamos acrílico na nossa estrutura externa, nossa carenagem, né? E também, para a gente chegar nesse projeto final, aí nessa versão que nós estamos apresentando para vocês, a gente passou por diversas fases do projeto, né? Primeiro, a gente, aqui mostrando um detalhe, de quando a gente começou a desenvolver o projeto, a gente ainda utilizava o Arduino, mas aí a gente foi melhorando o projeto, o Arduino não foi mais suficiente, então a gente teve que mudar, né, para um microcontrolador um pouquinho mais poderoso, a gente trocou de motor, aí a gente também trocou o atuador, né, que apertava o AMBU, a gente começou com esse, depois a gente trocou para esse, até a gente chegar na nossa versão final, que é esse cara aqui, com essa interface, com essa visão aqui de placas. E agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor o nosso ventilador. O Felipe vai apresentar. Para ficar um pouco mais simples, nós separamos em perspectivas, tá? Essa daqui, olhando de frente, o nosso ventilador seria a lateral direita. Aqui atrás nós temos a nossa placa de controle, que é o nosso drive. Ela é responsável por controlar todo o nosso sistema, tá? Desde a questão de carregamento da bateria, porque ele é conectado à rede diretamente, em falta de energia, a bateria assume sozinha, tá? Até a questão de colocar os valores de inspiração, de volume e adequar a questão do motor a ele respeitar essa taxa de inspiração e o tempo. Aqui em cima nós temos alguns botões que serão apresentados mais para frente, com as variáveis, para o controle o mais simples possível pelo usuário. Nós temos aqui uma bateria de 12 volts, tá, no nosso sistema.
Nós temos aqui o nosso atuador em acrílico, que é essa peça que parece um machado que vai apertar o nosso ombu. Nós temos uma válvula que foi projetada e foi confeccionada aqui em Campo Grande, tá? O projeto é da UFMS, ela é impressa em 3D, ela está impressa em ABS, tá? Devido a alguns problemas, mas a gente vai comentar essa questão da dificuldade da válvula um pouco mais para frente. O ombu, que é o ressuscitador manual de mão, e a válvula direcional do ombu, que já vem com um conjunto. Além disso, foi pensado também no sistema de arrefecimento do sistema, né? Devido a possíveis condições aí de clima, como o Brasil já é um país quente, então poderia ser necessário. Na nossa visão lateral esquerda, nós também vemos a válvula, o ombu, o atuador, temos mais 2 coolers aqui, nós temos a nossa fonte de tensão de corrente contínua de 12 volts 10 amperes, né? Aqui nós temos um plug, que é um plug mais ou menos universal, daqueles de computador, que tem 3 polos, né, a 127 volts. Temos um porta-fusível para evitar uma sobrecorrente no sistema, para não deixar que as peças internas se danifiquem, né, um botão de on e off geral da máquina. O nosso motor, como eu havia dito antes, o MIT ele tem um acesso a uma outra gama de motores, né, a qual é muito cara para nós. E a USP ela optou pelo motor de passo. Como a gente queria um projeto mais simples, mais barato, a gente precisava fazer isso no estado do Mato Grosso do Sul, nós optamos pelo motor de para-brisa de Uno, tá? Que é o carro que você mais vê na cidade. Então, ele tem uma alta disponibilidade, ele não é tão caro quanto o motor de passo, tá? Ele não é tão preciso quanto o motor de passo, mas nós conseguimos acoplar ele ao nosso sistema, né? Graças à nossa placa controladora, nós conseguimos fazer ele ter um bom resultado. Aqui, a vista superior, para a gente enxergar melhor e entender melhor a interface. Aqui está a nossa válvula, como já dito anteriormente, a válvula direcional, que é a de saída do ombu. Uma coisa interessante do ombu é que a gente comentou sobre o FiO2, né, que é a questão da mistura de o ar comprimido com o oxigênio. E aí, o ombu ele só tem a entrada para o O2, tá? E essa aqui é a entrada principal dele de ar, que ele retira do próprio ambiente. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o FiO2 com o ombu, você coloca nessa entrada um saco de mistura, que aqui vai entrar o oxigênio pressurizado e ele vai passar para o saco de mistura. Senão, ele pode passar diretamente pelo sistema e atrapalhar a nossa ventilação. E quando o ombu for pressionado, ele vai puxar o que está no saco de mistura, o que normalmente é uma parte do oxigênio, e ele tem mais uma válvula nesse saco de mistura que permite a retirada do ar do ambiente, o que permite você fazer o FiO2. Aqui nós temos primeiramente um botão de emergência, caso tenha algum plano de pânico ou alguma eventualidade dos sistemas. Nós temos, por enquanto, um display que só apresenta os valores, tá? Aqui nós temos o botão de frequência, lembrando, salientando, né? Os botões superiores, eles sempre incrementam a variável e os botões inferiores, eles decrescem a variável. Então, o primeiro aqui é a frequência, como a Renata explicou anteriormente. Aqui nós temos o tempo de inspiração, que varia de 0,8 a 1,2. Nós temos a pressão PIP, né, que é a pressão residual, para que o pulmão não colhe. Nós temos aqui a pressão máxima, tá? E nós temos o volume. Além disso, quando você liga o aparelho na chave geral, ele vai apenas ligar. E aí, para você colocar em funcionamento, você vai ter que acionar ele com esse botão on-off. Além disso, nós também contém alguns alarmes. Por exemplo, de baixa energia, né? E da questão de pressão. Então, quando o alarme é soado, não é interessante que o alarme fique tocando até que seja resolvido o problema. Então, esse botão aqui de alarme, uma vez pressionado, ele silencia o aparelho por 2 minutos, né? A cada 2 minutos ele volta a ressoar, e é dado um aviso no LCD que não para, até que o problema seja corrigido. Além disso, nós temos um botão de teste, que serve para verificar se o aparelho está em pleno funcionamento e que o conjunto do circuito não esteja com vazamento. Essa parte do funcionamento dele do teste, a Renata vai apresentar um pouquinho mais para frente. Aqui está uma foto de como é, né, o projeto físico, tá, e a nossa interface. Bom, aqui nós temos um diagrama de blocos. No diagrama de blocos, como a gente já ouviu falar, a gente tem o nosso microcontrolador.
que é quem realmente pega todas as informações, que vai passar para o nosso drive. O nosso drive, a nossa placa de controle, tá? Ela que comunica os sensores e o motor. Então, o microcontrolador vai passar para ela os dados para a placa controladora, que vai passar as coordenadas corretas para o motor de corrente contínua, que vai fazer o acionamento do mesmo. Como esse motor de corrente contínua, que é o nosso para-brisa do Uno, está acoplado ao nosso atuador de acrílico, que parece um machado, ele vai pressionar o nosso ambu. O nosso ambu, por sua vez, aqui está a nossa válvula direcional, vai passar o ar pelo sistema, pelo circuito todo, e vai chegar no tubo Y, aonde vai ter a entrada. Para a entrada, na entrada nós temos uma tomada de pressão. Essa tomada de pressão ela vai diretamente no microcontrolador, para que seja possível monitorar em tempo real qual é a pressão que está no pulmão do paciente naquele instante. Além disso, esse ar, antes de entrar no paciente, vai passar por um conversor de fluxo, que ele vai converter o fluxo aqui em pressão, para que a gente possa pegar a pressão diferencial, ao contrário dessa aqui que é a pressão absoluta, essa aqui é a pressão diferencial, porque são 2 tramos de pressão, vai passar por um cálculo de fluxo, que vai ser integrado, né, o nosso fluxo, que a integração nada mais é do que a soma dos fluxos em períodos, que vai chegar ao volume e vai ser alimentado o microcontrolador. Essa alimentação de pressão e volume vai ser informada também no LCD pelo microcontrolador, e ele vai verificar até que as questões sejam satisfeitas para passar para o próximo ciclo. Além disso, como eu tinha falado anteriormente, o tubo Y ele tem a entrada de ar, né, a saída do paciente, e o tramo de respiração, que vai ser conectado à válvula. A válvula também é controlada pelo microcontrolador. Tudo bem? Aqui é o nosso sistema antigo de controle. Esse sistema aqui é até utilizado ainda pela USP, tá? Eles não usam, no nosso caso a gente usava um potenciômetro, né, e a gente calculava qual era o ângulo do atuador, e nós tínhamos uma tabela de volumes por ângulo. E aí a gente fazia o controle do volume dessa maneira. O problema desse tipo de método é que se você trocar o ambu, né, que não é só um tipo, você vai perder todas as referências. E isso não deixava a nossa plataforma robusta. Então, nós decidimos passar por um conversor de fluxo, o qual ele pode se adequar a qualquer tipo de ambu que você coloque. Tudo bem? Bom, mas então vamos entrar um pouco na questão do cálculo. Essa foto aqui, essa figura, ela representa exatamente aquele conversor de fluxo. Esse aqui é um tubo de Venturi, tá? Nós vemos aqui a seção, né? A maior seção, aqui a menor seção de área. Vocês podem ver pelos reloginhos aqui que a pressão onde a área é maior. E aonde a pressão é menor, ela também, onde a área é menor, a pressão também é menor. Né? Isso é devido ao fluxo, porque o que entra tem que sair. Então, a velocidade aqui no meio, ela é maior do que a velocidade de entrada ou de saída. Então, para começar o nosso cálculo, a gente vai usar a equação de Bernoulli, que é a equação número 1. Tá? Como o nosso conversor ele está na horizontal, essa parte da altura a gente vai poder igualar a de 1 e a de 2. Então, elas não serão consideradas. A gente vai considerar apenas as pressões P1 e P2, a densidade do fluido, que é o ar, que é 1,14 tá? Quilogramas por metros cúbicos, e as duas velocidades. Lembrando que o nosso sensor, ele não nos dá a pressão P1 e P2, ele nos dá a diferença de pressão. Então, nós vamos passar por alguns cálculos matemáticos, no qual a gente vai juntar P1 e P2. Além disso, após a gente conseguir chegar a fazer esses procedimentos matemáticos, a gente vai ter que usar a equação da continuidade, que é a equação que fala que a entrada é a mesma que a saída. Então, o que entrou aqui vai ter que sair do outro lado. Então, a gente vai relacionar que V1 vezes a área 1, que seria a área maior, é igual a V2 vezes a área 2. Logo, já dá para perceber que a velocidade tem que aumentar, porque a área reduziu. Né? A gente colocou alguns dados aqui sobre o nosso sensor, né? Igual a área 1, que eu comentei com vocês é a maior área, tá? E a área 2. E aí nós chegamos com todas o trabalho matemático, chegamos aqui que V2 é igual a esse resultado. Aí, com a velocidade, tanto faz ter a velocidade de 1 ou de 2, nós chegamos à fórmula da vazão, que nada mais é do que multiplicar a velocidade vezes a área, e nós conseguimos a vazão.
Com a vazão, nós iríamos calcular o volume. Para isso, nós utilizamos a integração da vazão de 0 a 1 milissegundos. Quer dizer que a gente fez integrações de 1 milissegundo de intervalo, para ter uma boa precisão e para conseguir calcular o nosso volume. Bom, além disso, os nossos componentes foram o nosso motor de para-brisa de Uno, que ele atua na média em 4 amperes, e ele tem um pico, que é o pico tanto de saída quanto o pico para voltar à posição inicial, de 7 amperes, e ele tem um torque máximo de 25 Nm. Além disso, aqui nós temos a nossa válvula, que foi projetada aqui no Batilab, tá? Impressa em impressora 3D, a qual vocês podem ver as conexões aqui, moscadas, porque ela precisa passar por um processo de autoclave. Tá? Então, essa parte aqui é onde fica esse solenoide, tudo bem? Ele atua, ele não entra em contato direto, tá, com o ar. Então, essa parte aqui, junto com o sistema de vedação, você consegue retirar e passar para o autoclave. Nós temos o circuito respiratório de silicone. Esse circuito aqui é normal em todos os hospitais, inclusive é comercializado para qualquer um, tá? Nós utilizamos hoje uma fonte com média de 12 volts e 10 amperes para o nosso sistema, tanto para carregar a bateria, quanto para alimentar, tudo bem? E o nosso ambu tem mais ou menos 1.650 ml de silicone, que é um ambu para uso adulto. Além disso, para a gente fazer o nosso controle do nosso motor, nós utilizamos a ponte H, que essa daqui é a nossa placa controladora hoje, atual, né? A ponte H são esse conjunto de transistores aqui que estão sendo apresentados, tá? Nós temos nossa instrumentação, que é o nosso sensor de pressão, nós utilizamos dois, um para fazer a pressão absoluta e o outro para fazer a pressão diferencial do conversor de fluxo. Para fazer essa medição, a gente utiliza os condicionamentos de sinais utilizando o INA, que ele é de uso industrial, então ele permite uma melhor precisão e uma boa filtragem de ruídos no nosso sistema, e conseguindo dar uma boa resposta. Tá? Principalmente aquela questão de gerar gráficos para o especialista que vai estar manuseando o equipamento. Além disso, nós utilizamos um microcontrolador STM32, que é um microcontrolador comum em si e ele não é tão caro. Bom, então depois de toda essa apresentação, agora eu vou mostrar os resultados que nós chegamos, né? Então aqui está a especificação do nosso ventilador. Então, como a gente já havia comentado, né? O nosso modo de ventilação ele é controlado para aquele paciente que não apresenta esforço, né? Não apresenta a tentativa de respirar. A nossa ciclagem, ela é a volume controlado, e a gente, vale lembrar também que a gente sempre está observando a pressão, né? Para que ela sempre fique num valor seguro. O nosso volume, a gente consegue enviar de 200 a 550 ml, com steps também, né, a variação de 50 ml. A pressão pico, a gente regula de 2 a 20, com incrementos de 1 centímetro de coluna d'água. A pausa inspiratória, que é para a gente medir a pressão de platô, que eu comentei lá no começo, para a gente ver se a ventilação mecânica está de qualidade, está adequada, né? Ela é ajustável. Então, eu consigo colocar qual tempo seja necessário. A gente tem alarmes de alta pressão inspiratória e também de baixa carga de bateria. A frequência respiratória, a gente varia de 10 a 30 RPM, né, respirações por minuto, e ela é ajustável também com incremento de 2. Então, lembrando daquela norma que eu mostrei, né, os requisitos, então a gente conseguiu atingir aí os requisitos mínimos. A nossa razão IE, ela varia de 1 para 0,66 até 1 para 6,5, então de valores bem pequenos a um valor bastante grande, né, que pode ser necessário dependendo do paciente. O tempo inspiratório, a gente setou 3 valores. Então, o usuário consegue setar o tempo, configurar o tempo inspiratório entre 0,8, 1 e 1,2 segundos. A concentração de O2, ela é 100%, né? Então, eu mando 100% de oxigênio para o paciente. Como é que a gente monitora, né, o meu ventilador? A gente não tem aquela tela LCD com os valores de pressão, volume, PIP e a temporização, incluindo aí a razão IE, a frequência, para a gente ver o ciclo, né? Se eu estou obedecendo o ciclo. A nossa interface, né? Como é que o usuário consegue interagir com o equipamento?
A gente tem aqueles botões momentâneos, tá? De incremento e decremento das variáveis de controle. A segurança, a gente tem um botão do tipo cogumelo, que é aquele de emergência, e a gente tem um fusível. E aí, quais são os parâmetros monitorados e calculados? Então, a gente controla o volume corrente inspirado, a pressão de pico, a pressão de platô, a pressão PIP, a frequência respiratória total, o tempo de inspiração, o tempo de expiração e a relação IE. Então, todas as variáveis que são aí essenciais para a gente realizar a ventilação são monitoradas, tá? A alimentação a gente liga diretamente na rede, 127 volts, 60 Hz, tá? E também a gente tem uma bateria que dura aí 2 horas, certo? Agora, eu vou explicar para vocês. Lembra que o Felipe comentou que a gente tem aquela rotina de teste, tinha até aquele botão que silenciava um alarme caso ocorresse? Então, aqui eu vou explicar como é a rotina de testes, né? Eu vou utilizar aqui um fluxograma para a gente entender como é que funciona. Então, pensando na rotina de teste, antes de eu conectar o meu paciente ao respirador, para eu saber se ele está funcionando bem. Como é que a gente pensou, né? Primeiramente, o teste mais importante antes de sair testando o ventilador é saber se o meu alarme está funcionando. Se eu vou ouvir o alarme, né? Então, o que acontece? Eu atuo em cima do meu alarme e peço uma confirmação para o meu usuário. Então, eu toco o alarme e fico esperando a confirmação do usuário, porque aparece uma mensagem na tela. Você ouviu o alarme? Através daquele botão de teste, se o usuário apertar mais uma vez, ele confirma essa informação. Então, digamos que eu perguntei, o usuário confirmou? Se a minha resposta for não, existe uma mensagem que vai aparecer na tela de LCD e isso aqui fica se repetindo, até que o meu usuário confirme que ele ouviu, ou seja, o alarme está funcionando. Ótimo. Agora a gente vai testar a alimentação. Então, eu testo os níveis de tensão dentro do equipamento. Se eles não estiverem ok, ou seja, se os níveis de tensões não estiverem bons, o meu equipamento não vai funcionar adequadamente. Então, o que acontece? Eu envio uma mensagem para o meu LCD dizendo, olha, temos problemas de alimentação. E também eu toco um alarme para o meu usuário ficar sabendo. Se passar no teste, né, se as minhas tensões estiverem dentro do esperado, o que acontece? Eu passo para cá e defino valores default. Eu defino um valor qualquer de pressão, volume e todas aquelas outras variáveis. Pressão de PIP, tempo de ciclo, razão IE, tempo de inspiração. Para que o meu... isso aqui é para que o meu ventilador realize um ciclo de testes para ver se tudo vai funcionar conforme der. Uma vez que ele setou esses valores, ele manda aquela válvula que o Felipe explicou, que foi desenvolvida aqui, impressa em 3D, aquela válvula, ela é uma válvula de expiração, ela é extremamente importante na ventilação. Ela deve ser fechada durante a inspiração, para que a pressão cresça, e ela deve ser aberta para que o ar possa sair do pulmão do paciente, certo? Então, a primeira coisa, antes de eu descer o motor e apertar o ambu, é fechar a válvula. Então, aqui acontece um teste muito importante para saber se essa válvula está funcionando. Se eu mandar ela fechar e ela realmente fechar, quer dizer que ela está funcionando. Então, se a válvula fechar, beleza, eu começo o ciclo. Se a válvula não fechar, ou seja, ela não está funcionando, novamente, um alarme e uma mensagem no LCD. Uma vez que a válvula fecha, ela passou no teste, está funcionando, eu venho para cá. O motor começa a descer, ou seja, o braço vai começar a apertar o ambu. O que eu vou olhar? Está tendo variação de pressão, ou seja, a pressão está crescendo? Está tendo variação do volume? Teve variação de fluxo de ar? Essa é uma pergunta que meu algoritmo faz, que meu circuito faz. Se não tiver variação, quer dizer que o motor não está apertando o ambu, certo? Não está aumentando a pressão, não está acontecendo nada. Então, quer dizer que o motor não está funcionando. Então, novamente, um alarme soa e uma mensagem é enviada. Além disso, tá? Se não tiver variação de pressão, quer dizer também que o circuito não está bem conectado. Tem um vazamento. Exatamente. É uma forma da gente detectar um vazamento, né? Se teve, por exemplo, um valor abaixo de pressão. Quer dizer que pode estar saindo ar por algum lugar que a gente não está vendo. Bom, se esses valores aqui, se houve variação,
agora eu vou perguntar para o meu equipamento se esses valores que chegaram aqui, ó, que o volume, qual foi o volume que ele conseguiu entregar e qual pressão chegou, se está parecido com esses valores que eu setei. Ou seja, ele está obedecendo os valores que eu coloquei aqui. Eu coloquei, por exemplo, para dar 400 ml. Deu 400 ml? Uma vez que ele compara esses valores e chega num erro aceitável, o que acontece? Finaliza a minha rotina de teste, ou seja, eu testei o alarme, estava bom, a alimentação estava ok, eu consegui fechar a válvula, consegui descer o motor, teve variação de volume, ou seja, estava tudo ok. E aqui, se ele falou para mim que o erro está bom, ou seja, era para chegar em 400 e chegou num erro aceitável, ótimo, está tudo funcionando. Então, bora para conectar o paciente. Se não, também aí o usuário recebe um alarme, né, e uma mensagem no LCD, e aí ele tem que enviar o equipamento para manutenção. Só para vocês terem uma ideia de erro aceitável, você poderia pegar o volume setado, vamos dizer assim, 400 ml, e pegar 10% desse volume. Então, a gente poderia variar entre 440 e 360 ml. Então, se estiver dentro disso, ele não vai soar o alarme. Exatamente. Então, esse é o range aí de erro aceitável, mais ou menos 10%. Bom, uma vez que eu fiz, então, a minha rotina de testes, o meu equipamento, vamos dizer que o meu equipamento passou no teste, está pronto para conectar o meu paciente a ele. Agora, esse é o fluxograma do meu ciclo respiratório, certo? Então, começa assim, uma vez que eu liguei o meu equipamento na tomada, bati o botão de on, lembra que o Felipe falou que ele fica esperando, ele tem que apertar o botão de on-off para ele poder ligar de fato? Ele fica nesse estado aqui, o estado 0. Ou seja, ele fica aguardando o usuário colocar as variáveis, os valores que ele quer para cada variável. Qual que é o volume, qual que é a pressão, isso tudo baseado na condição do paciente que vai ser atendido. Uma vez que essas variáveis são setadas, o motor, ele vai checar se ele está na posição inicial. Lembra que o braço fica lá em cima e ele desce e aperta o ambu? Então, eu tenho uma referência de posição inicial aqui. Ele busca essa posição. Se ele pergunta se está na posição inicial e não estiver, o que acontece? O motor, ele vai para a posição inicial. Ele tem que buscar. Nós temos uma chave fim de curso lá em cima, que é uma chave que serve para dar referência, tá? Ela é acionada quando, por exemplo, chega nessa posição inicial. Então, o meu circuito fica sabendo que chegou. Beleza, está na posição inicial. Isso é importante para eu acertar, por exemplo, o meu valor de volume, tá? Para ele começar, para ele ter uma altura, para eu conseguir atingir o volume, né? Descer o meu braço na quantidade certa. Bom, vamos dizer então, passou, tá na posição inicial? Tá, ok. Então, o que eu tenho que fazer? Fechar a válvula, para eu começar exatamente o ciclo respiratório. Então, eu mando fechar a válvula. Uma vez que a válvula está fechada, ela já foi testada, né, na rotina de teste, então ela está respondendo bem. Fechou a válvula? Ótimo, o motor começa a descer. Quando o motor começa a descer, lembra, a pressão começa a aumentar, ou seja, eu estou inflando o pulmão do paciente. O que eu estou fazendo durante a descida do braço? Eu estou a todo instante verificando o valor de pressão e o valor de volume que foi entregue ao meu paciente. Enquanto eu não chegar no volume setado, o meu motor não para de descer. Ou se eu não atingir a pressão máxima, lembra que tem aquele alarme de pressão máxima? Ou seja, tem que estar observando esse valor, para que ele esteja dentro de uma faixa segura. Então, enquanto não der nem essa pressão máxima e nem esse volume setado, o meu motor continua descendo. Uma vez que deu uma dessas, ou chegou no fim de curso, que é a posição máxima na parte de baixo, o que acontece? Chega aqui no fim da inspiração, né? Então, todo esse estado aqui é o estado 2, é o estado de expiração. Estou aqui, crescendo. Aí, lembra da pressão de platô, né? Que nós temos a pausa inspiratória. O que vai acontecer? Eu vou perguntar, vai ter tempo de platô? Ou seja, o profissional da saúde vai avaliar agora, neste ciclo, como é que está a ventilação? Para ver quanto que está essa pressão de platô? Se o profissional da saúde for realizar esse procedimento nesse momento, o que acontece? Eu tenho que aguardar esse tempo que ele mesmo vai setar. Certo? Lembra que eu falei que aqui é ajustável esse tempo de platô? Então, eu aguardo esse tempo de platô.
ser realizado. E aí eu abro a válvula. Caso não tenha tempo de platô, ou seja, eu tenho que começar a fazer o quê? A expiração. Aqui, nessa parte, eu cheguei à inspiração. Cheguei aqui no valor máximo. Agora eu tenho que descer. A pressão tem que cair, porque eu preciso fazer a expiração. Então, a minha válvula estava fechada. Agora, na expiração, eu vou abrir a minha válvula. Quando eu abro a válvula, o meu motor começa a subir. Então, ele desceu, apertou o ambu, forneceu ar para o meu paciente, agora ele tem que voltar. Então, a minha válvula está aberta. O meu motor sobe até que a minha pressão PIP chegue no valor desejado. Ou seja, nesse passo, o motor está subindo e a pressão está caindo. Mas lembra que a gente tem que respeitar essa pressão para que não atrapalhe o pulmão? Então, quando chega exatamente nesse valor de pressão de PIP, ó, ele fica perguntando, a pressão já está igual a PIP? Se não, o motor continua subindo e eu fico verificando essa pressão. Agora, se chegou na pressão de PIP, o que acontece? Quer dizer que eu terminei de expirar. Aí, o que acontece? Eu mando fechar a válvula. Por quê? Vocês lembram que na inspiração, minha válvula tem que estar fechada. Então, para recomeçar, eu tenho que fechar a válvula. Agora, pode acontecer do meu ciclo não terminar até que essa pressão seja atingida. Ou seja, o meu ciclo é grande aqui, para valores grandes de expiração, tá? Aí, o que acontece? Eu espero dar este tempo de ciclo, de expiração aqui, para eu recomeçar. Aí, eu fico perguntando aqui, chegou no tempo de ciclo que o usuário setou para esse paciente? Se não, eu fico aguardando dar este tempo. Se chegou, ou seja, ele completou um ciclo, o que acontece? Eu retorno para a posição inicial e recomeço o ciclo. E assim, o ventilador funciona, né? Repetindo essa sequência aqui de ciclo respiratório, obedecendo a frequência, né? Em 1 minuto e auxiliando o paciente aí na respiração. Só para explicar um pouquinho melhor uma questão aqui, esse fim de curso aqui, ele está aqui exatamente para a proteção do nosso equipamento, tá? Porque pode acontecer do paciente mexer no circuito e ele acabar vazando ar. Se isso acontecer e chegar até o fim de curso, o alarme vai ser soado, tá? Uma vez que o motor desceu. Então, ele vai informar ao responsável que tem um problema naquele circuito e não vai deixar que o nosso equipamento acaba sofrendo um dano, provavelmente irreversível. Bom, depois aí que a gente explicou para vocês como é que a gente desenvolveu o equipamento, né, as normas que a gente seguiu, aos valores que a gente conseguiu chegar de funcionamento, agora a gente vai mostrar um vídeo que a gente filmou aqui na universidade, dele funcionando, né? Aqui eu vou explicando aí para vocês, mais ou menos, né? Então, ali liga o ventilador, ele fica esperando o usuário dar os valores, né? Ali ele tem uns valores default, que eu comentei, mas se o usuário quiser mudar esses valores, ele muda e aperta o botão de on. Então, o braço começa a descer, a pressão cresce e fornece o volume setado para o pulmão do paciente. Aqui, a gente vai mostrar uma variação, por exemplo, um pouquinho ruim de ver, mas eu aumentei a frequência ali respiratória. O que acontece? O braço vai descer mais vezes por minuto, certo? Então, ele desce e sobe um pouquinho mais rápido para poder dar esse número de descidas em 1 minuto. Ali está mostrando mais ou menos. E aqui, só a variação do volume, né? Ali a gente estava entregando mais ou menos 500 ml de volume. Certo? Além disso, como tem um projeto de baixo custo e a gente tem que comprar uma grande maioria das peças de preferência em Campo Grande, né, levando em consideração que usinas, né, os sensores, a gente vai mandar vir de outros lugares do Brasil, né, principalmente em São Paulo, que é o lugar que mais tem componente, por enquanto. Então, a gente fez uma tabela de custos com a maior quantidade de componentes aqui de Campo Grande e o que não tinha aqui nós pegamos de São Paulo e regiões aqui do Brasil. O valor total foi de R$ 2.097, o que perto aos respiradores profissionais é muito baixo, que eles chegam a custar mais de R$ 100 mil.
Então, a gente pode considerar que o nosso projeto realmente ele é de baixo custo. Bom, e qual que é a situação atual do nosso projeto, né? Essa versão que a gente apresentou para vocês, a desenvolvimento de projeto é assim, né? A gente tem várias versões, a gente vai melhorando as versões com o tempo. Então, essa versão atual, ela já foi liberada para a gente testar em suínos. Então, provavelmente, aí em 2 semanas, a gente vai ter testado já esse equipamento aí em suínos. Enquanto a gente está ainda preparando, né, para a gente poder testar no suíno, a gente já está pensando na versão 2. Como vocês viram, a gente tem uma tela de LCD pequena, então para a versão 2 a gente já está pensando numa tela maior, para a gente poder mostrar as curvas de fluxo, volume e pressão, que são indispensáveis, né, para a gente poder monitorar a ventilação. Então, são pequenos ajustes e melhorias que a gente pensa, ok? Então, quais são citando algumas, né, das melhorias. Por exemplo, a gente vai colocar uma bateria um pouquinho maior, deixar um pouquinho mais robusta, né? Vocês lembram dos botões de ajuste, né? Que são botões momentâneos, que você tem que ficar ali apertando. A gente pensa agora em colocar botões capacitivos, né? Por quê? Porque eles são mais higiênicos, eles são totalmente fechados, né? E por isso eles são mais fáceis de limpar, o que é extremamente importante para a utilização dentro de hospitais. Aí, como eu disse, né, o display gráfico aqui de 5 polegadas, para a gente ter mais espaço para visualizar as grandezas, né, para ser mais visual para o usuário, ser mais fácil de verificar como é que está a ventilação. A gente vai trocar o motor de para-brisa, assim, o motor de para-brisa foi uma opção, porque a gente, como o Felipe falou, né, é fácil de conseguir, era barato, e também trazendo a ideia da gente usar um motor que é utilizado, por exemplo, na indústria automobilística e aplicar ele numa utilização médica, né, uma coisa bastante diferente. Então, isso também deixou a gente mais interessado em usar esse motor. Mas, para a gente poder evoluir, né, a gente pensou num motor de vidro elétrico agora, automotivo, porque ele é menor, né, o volume dele é menor e ele é um pouco mais barato também. E como vidro elétrico automotivo, é bem tranquilo também da gente encontrar, assim como o motor de para-brisa. Só para fazer uma explicação, vocês viram no modelo em 3D, quando eu mostrei as faces direita e esquerda, que a bateria que estava lá era uma de 18 amperes, tá? Nós fizemos o projeto já para ela, para que a gente tivesse espaço para ela. Porém, aqui no MATLAB, a gente já tinha à disposição a de 7 amperes hora. Então, por isso que a gente está falando a de 12, não a 18, tá? Porque a gente já tinha disponível, então já começou os testes com a de 7. Né? Exatamente, então a gente vai mudar, a gente está usando uma de 7, vai de uma de 7 para uma de 12 ampere-hora, né, um pouco mais robusta. E por último, a gente vai mudar a carenagem do equipamento, né, como vocês viram, a gente está utilizando aí o acrílico, mas para uma aplicação real mesmo, é melhor que ele seja de alumínio, né, para ser mais leve e também mais seguro. A questão de usar o acrílico é porque nós temos o material aqui no laboratório e nós temos também a máquina de corte a laser. Então, facilitou muito e barateou muito os nossos custos para protótipo, né? No caso, o acrílico não dá para ser utilizado no meio hospitalar devido aos produtos utilizados para higienização, o que deixa ele turvo e acaba trincando mesmo. Então, por isso a ideia é usar a carenagem de alumínio. Exatamente. E também, né, colocar alarmes adicionais, que nós estamos aí pensando, né, em alguns que podem contribuir aí para segurança, como, por exemplo, aquele que o Felipe comentou do projeto israelita do desligamento acidental. É um alarme muito importante que, com certeza, deve entrar aí na nossa lista de alarmes. Isso. Bom, pessoal, a nossa apresentação foi essa. Esse é o nosso equipamento que nós desenvolvemos aqui na universidade. Uma vez, então, apresentado, eu gostaria de agradecer a equipe toda, que está todo mundo que trabalhou, está aqui nesse slide, né? Cada um contribuiu aí com seus skills, conseguiu ajudar a gente a desenvolver este equipamento. Então, fica aqui, em nome de todo mundo, né? O meu agradecimento do Felipe aí, a todos os nossos colegas que nos ajudaram aí nessa equipe. Agradecer principalmente aos doutores aqui, aos professores do MATLAB, que trouxe para a gente esse desafio, tá? Que foi proposto pelo João Onofre e pelo Marcos Quimpara. É isso aí. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham conseguido aí absorver bastante coisa, espero que a gente tenha conseguido ser claro, tá?
E eu agradeço a atenção de vocês, gente. Muito obrigada. Estamos abertos a perguntas também agora, né? Muito bem, Renata e Felipe, meus parabéns a vocês. Já que é momento aí de gratidão, deixa eu agradecer vocês, o capítulo 3S, professor João Honório, professor Márcio Quimpara, pelo excelente trabalho, né? Ficamos muito felizes de ver tamanho desenvolvimento aqui no nosso laboratório. Excelente. Bom, é muito importante também agora a gente abrir um momento, né, para perguntas, e vamos fazer o seguinte, se você tiver alguma pergunta que você gostaria de fazer, tá, falando aí a toda a plateia, por gentileza, se manifeste no chat, não precisa fazer a pergunta no chat, tá? A menos que você queira. Você pode se manifestar no chat e nós passaremos a palavra a você. Enquanto vocês se manifestam, nós faremos uma lista das pessoas, né, caso nós tenhamos perguntas, acredito que temos. Enquanto isso, eu gostaria de passar a palavra por um instante ao professor Márcio Quimpara, para que ele pudesse fazer as considerações dele também. Tá certo, então. Olá, boa noite a todos e a todas aí presentes. Gostaria, primeiramente, aí, novamente, agradecer aí o Grupo PET pela oportunidade que nos foi dada aí, né, de abrir esse projeto para todos e agradecer aí vocês que estão assistindo pelo interesse, né, no projeto e espero aí que a gente tenha conseguido passar aí alguma informação e descrevendo aí as etapas, né, obviamente a gente penou um pouco, né, nós conhecemos a parte técnica, mas existem outras variáveis também que a gente precisou ir aprendendo aí ao longo do desenvolvimento do projeto, né? E assim, na verdade, esse é um projeto que a gente não gostaria de ter feito, né? Eu digo não porque, obviamente, ninguém gostaria de estar vivendo essa pandemia, né? Mas como a gente já que estamos nessa situação, né, a gente não controla isso, então nós precisamos estar preparados, né? E esse projeto ele tem esse objetivo, né, de ser uma alternativa aí, né, já como foi mostrado no início da apresentação, né, quando a gente começa a olhar o noticiário aí, então o cenário, né, não mostra melhoras aí, então a gente precisa estar preparado, né? E não sei se vocês observaram lá, o hospital aqui de Campo Grande, ele está com 100% de lotação, e a notícia dizia que já era utilizado respiradores manuais, né? Esses respiradores manuais nada mais são do que o ambu por si só, né? Agora vocês imaginam um profissional da saúde apertando esse ambu 20 vezes por minuto, 24 horas, né? Não tem condições. Então, o que nós propomos aí foi automatizar, né? Então, passar, então, se alguém tiver alguma pergunta, será uma satisfação responder aí os questionamentos, tá? Obrigado a todos. Muito bem, agradecemos, professor Márcio Quimpara, pelas palavras, né, boa reflexão. Temos uma pergunta que chegou aqui do Rafael, que comentasse um pouco mais sobre os passos restantes para além dos testes em suínos, para que o protótipo possa ser aplicado no mercado e em nossa cidade. O que está faltando? Bom, valeu pela pergunta. Então, agora que a gente acabou de receber, né, a liberação para a gente testar em suínos, a gente vai deixar o equipamento 100% assim, super fechado, a gente vai testar aqui antes de testar no suíno. Então, passando pelo suíno, a gente pretende já entrar com o pedido para testagem em humanos, que a gente, claro, tem certeza que vai funcionar perfeitamente, é isso que a gente acredita, né? Então, depois do teste em suíno, a gente pretende já pedir para testar em humanos, e aí a gente já está pensando também na prototipação, a gente já está pensando mais ou menos
quantas unidades a gente vai conseguir produzir por semana. Nós já temos uma ideia, mais ou menos, estamos trabalhando no manual do equipamento, que é extremamente importante aí, né, para quem vai utilizar. E é isso aí, estamos caminhando, acho que a gente consegue, com certeza, aí, em mais um mês, tá com um negócio pronto para ser, como a gente tinha pensado no começo, né, doar para algumas cidades que necessitam, principalmente no interior, né, como o professor Márcio acabou de comentar, que aqui em Campo Grande já estão, os profissionais de saúde já estão tendo que, o termo, né, ambuzar o paciente, né, por muito tempo. Então, se a gente conseguir disponibilizar isso em um mês aí para que essas cidades pequenas, que com certeza tem muito menos ventiladores do que tem na capital, para que eles consigam usar, vai ser excelente. Já respondendo a pergunta ali do Rafael, nós não temos como ter uma estimativa de tempo, porque tem que passar por esse processo do suíno, e depois, para entrar, tem que fazer toda uma parte burocrática para entrar em testes humanos, né? Que não é um negócio tão simples assim. Então, assim, tem que ser avaliado por profissionais da área, então isso aí a gente não tem um controle, né? Então não dá para dar uma estimativa para você. Deixa eu fazer um comentário também sobre as duas perguntas do Rafael. Quem está falando aqui é o João Nofre. Olha só, para esclarecer para todo mundo. Uma vez que esse é um equipamento médico hospitalar, né? O equipamento médico hospitalar, ele tem que ter uma aprovação, porque a gente está lidando com vidas, né? E aí a gente não pode colocar vidas em risco. Então, ele tem que ser um equipamento robusto, né? Tem que ter a qualidade mínima requerida pelos médicos aí, pela medicina. Bom, para eu fazer isso, eu preciso passar por esses testes, né? Eu não posso simplesmente pegar um equipamento, desenvolver no Batilab ou em qualquer outro lugar e levar, fabricar e sair vendendo. Isso tem que ter aprovações, tem que passar por testes. Os primeiros testes a gente faz normalmente em animais e depois faz em humano. Mas mesmo para fazer em animais e para fazer em humanos, isso tem que passar por o que a gente chama de comitê de ética. Então, as instituições têm um comitê de ética que precisam aprovar. Então, eu vou mostrar para o comitê de ética, olha, esse é meu equipamento e eu quero testar esse equipamento em um suíno, como a Renata esclareceu aí. Aí o comitê de ética tem que avaliar a nossa proposta, a nossa ideia, a nossa equipe, tanto a nossa equipe que desenvolveu o equipamento, quanto a equipe que vai desenvolver os testes no suíno, né? O veterinário, anestesistas, etc., e aprovar. Depois que eles aprovaram, é que aí a gente vai fazer os testes nos animais. No nosso caso, a gente escolheu um suíno. O suíno é adulto, que vai ter um peso de 30 a 35 quilos, que é um suíno que é mais ou menos parecido aí com adulto, não como eu, que tenho 223 quilos, mas um adulto normal, próximo de um adulto normal, tá certo? Mas, depois disso, o mesmo procedimento tem que acontecer com o humano. Para ir para o humano, a gente tem que passar pelo comitê de ética humano, tem que ter uma equipe médica né, de fisioterapia e etc., que vai acompanhar esse processo. Infelizmente, nós da equipe do Batilab aí, a turma, os alunos, etc., trabalhamos no caráter de emergência, mas parece que a ficha não caiu ainda dos comitês de ética para trabalhar em caráter de emergência. Então, nós estamos aí lidando com o comitê de ética de animais há muito tempo. Hoje eu recebi o retorno de que tinha sido aprovado que a gente poderia proceder. Eu entendo que o trabalho do comitê de ética precisa ser um trabalho bem cuidadoso, para a gente não colocar em risco vida de animais e vida de pessoas, mas em caráter de emergência eles precisam ser eles precisam dar um pouco mais de celeridade nas suas decisões. Infelizmente, a gente não teve isso e já trouxe até agora. Agora, passando isso, a gente vai passar para de humanos. O de humanos, a gente está trabalhando com planos A, plano B, plano C, plano D, plano E. Quer dizer, a gente sempre tem que trabalhar com múltiplos planos. Por quê? Porque pode ser que em um lugar eu consiga mais celeridade que em outro. Por exemplo, o respirador lá da USP, eles conseguiram fazer isso em menos de uma semana. Pronto, eles já entraram no Hospital das Clínicas de São Paulo e já fizeram os testes. Quer dizer, eu não sei como foi, eu não sei como é que tratou o comitê de ética, eu não sei qual que é a infraestrutura que eles têm lá, as equipes que eles têm lá, mas o fato é que eles conseguiram celeridade. Veja só que importante essa situação, que não só eles têm mais acesso a dinheiro, porque não sei se vocês sabem, o projeto deles custou 7 milhões de reais, o nosso custou alguma coisa como 2 ou 3 mil reais,
pago pelo bolso, saiu do meu bolso, do bolso do Cordeiro, do bolso do Márcio, do bolso do Felipe, do bolso da Renata e de bolso de toda a equipe. Cada um gastou algum dinheiro fazendo isso e a gente gastou e fez isso. Lá não, lá eles tinham financiamento de 7 milhões e alguma coisa, pelo que apareceu nas notícias aí de jornais, televisão, etc. E além além do acesso a componentes, além do acesso ao dinheiro, eles têm acesso a soluções no processo aí de liberação para a produção, tá? Nós não temos isso, mas nós estamos, como eu disse para vocês, a gente tem plano A, plano B, plano C, plano D. Então nós temos um plano dentro da universidade e temos planos também fora da universidade. E a gente vai usar aquele que for mais célere, aquele que for mais rápido. Feito isso, aí fizemos então os ensaios nos animais, fizemos os ensaios em humanos, agora a gente vai para a Anvisa. A Anvisa tem uma normatização que já entendeu o caráter emergencial da necessidade de liberação dos ventiladores, então a gente certamente vai conseguir uma aceleração no processo de aprovação na Anvisa. Tá? Então, assim, Rafael, se eu tivesse que responder a sua pergunta, nós estamos trabalhando aí com uns 2 meses de tempo aí para a gente sair de hoje, se eu conseguir viabilizar os testes em humanos aí em mais um mês depois dos testes em animais. Em 2 meses a gente vai poder colocar os primeiros produtos, não protótipos, produtos, tá? No mercado. E nossos produtos é como a Renata falou, nós vamos produzir uma quantidade e vamos distribuir gratuitamente, principalmente para o interior do estado, para o interior do Brasil, e depois a gente vai abrir isso para que as empresas, quem quiser produzir, possa produzir e comercializar. Tá bom? Muito bem, excelente, muito interessante, bastante esclarecedor também, esse fechamento aí dessa parte para colocar no mercado, né? Sem contar que é um produto que nunca vai ficar obsoleto, não é mesmo? Afinal de contas, a necessidade de algo desse tipo é evidente. Nós olharmos o número de leitos de UTI que temos, né, e equipamentos que temos numa capital como Campo Grande, que é uma capital pequena, com 800 mil pessoas, é realmente um número desprezível, né, comparado com a necessidade que a população tem. Muito bom. A Beatriz perguntou se vocês têm vontade de trabalhar com mais equipamentos voltados para a área médica, se isso desperta algum interesse maior em vocês. Bom, da minha parte, posso dizer que, com certeza, se aparecesse uma oportunidade nessa área médica, eu estaria pronta para atuar, com certeza. É uma área muito bonita mesmo, da aplicação da engenharia, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? A gente não para pensar, assim, nessas coisas. A gente vê como a engenharia é importante em todas as áreas da vida, né? Então, com certeza, a minha resposta seria sim. No meu caso, eu acho muito interessante também. Na verdade, como a Renata falou, acho que ninguém aqui do laboratório esperou uma vez entrar na área médica até que foi proposto esse trabalho. E sim, com certeza trabalharia também nessa área. Interessante, né? Porque a área médica, realmente, todo o progresso dela depende do progresso tecnológico, não é? Exatamente. Então, é um campo que vale a pena refletir, é uma grande oportunidade, né? Sempre vale a pena refletir sobre isso, né? O Felipe pergunta qual foi a maior dificuldade, eu já acrescento para vocês qual seria o maior medo que vocês tiveram durante o projeto, qual a maior insegurança. Fala para o pessoal. Então, a primeira maior dificuldade que nós tivemos foi no processo físico da válvula de aspiração, que a gente tentou primeiramente válvulas que são utilizadas em impressoras a tinta, as quais acionavam rapidamente, porém não dava o tempo de aspiração correto. Ela não conseguia, o fluxo era muito pequeno porque a válvula era pequena. Então nós passamos para válvulas maiores, industriais, porém aí a vazão era grande, só que ela demorava muito para abrir e fechar. Então a gente não conseguia manter um padrão. E aí a gente chegou no momento que a gente tinha que fazer o projeto. E a gente fez o projeto das primeiras válvulas, todas foram impressas em 3D, só que a gente tinha um pequeno detalhe, então também não tinha o solenoide para atuar. Então a gente resolveu fazer o projeto de né? Esse foi um caso muito interessante, porque envolveu o aluno, envolveu o professor, e assim, a gente teve que enrolar na mão, né? A gente chegou até a usar uma furadeira de bancada para enrolar, e a gente não conseguia chegar no necessário, né? No padrão industrial. E aí, no final, a gente conseguiu arranjar um solenoide que conseguisse fechar, aguentar a pressão necessária, né, de expiração e atuar a tempo. E aí, essa válvula que foi apresentada a vocês,
já era a terceira versão de válvula que nós estávamos projetando. A gente até tentou usar servomotor para atorar a válvula, mas aí não viabilizava porque o tamanho ficava muito grande da válvula. Então, foi assim, o primeiro fator que parou a nossa pesquisa, assim, que tirou a noite de bastante gente do nosso grupo, foi a válvula. Mais uma dificuldade que nós tivemos, assim, um desafio, né, também foi quanto à instrumentação. Como eu disse, alguns dos exemplos de projetos de respiradores de baixo custo que a gente via, era só um motor apertando o ambu, né, só um atuador no ambu. Não tinha essa parte de instrumentação, as pessoas não estavam medindo o volume, não estavam medindo o fluxo. Então, assim, esse desafio, né, de conseguir medir, de ler bem sensores, né, e como o professor João comentou, mais para o pessoal da elétrica aí, né, N disciplinas da elétrica que a gente teve que utilizar, né, por exemplo, instrumentação, microcontroladores, controle, máquinas elétricas. Então, assim, foi um projeto multidisciplinar. E essa parte dos sensores, porque é muito sensível, né? Então, assim, isso foi um desafio muito grande, a gente conseguir trabalhar com os sinais e sensores do projeto. Foi um outro desafio grande. Principalmente por causa dos ruídos sonoros, né? Então, eles afetavam muito os nossos sensores de pressão. Até hoje ainda afeta um pouco, a gente já fez um retrabalho sobre isso. Mas, assim, agora nós estamos bem encaminhados. Mas a gente sofreu bastante nessa questão de ruído. Muito bem, o ruído é o grande inimigo das implementações. Muito bem. Para não perder o momento aqui, a Brenda Katz, ela traz uma contribuição para nós, dizendo que seria a utilização da RDC 386, né? Ela faz um complemento ao que o Dr. João Onofre falou, seria a obtenção da anuência excepcional para fabricação, comercialização e doação de equipamentos de suporte respiratório emergencial e transitório do tipo AMBU automatizado. Muito bem. O Douglas Vinícius perguntou se um servomotor poderia ser utilizado. O servomotor poderia ser utilizado, sim. Só que a gente escolheu, por exemplo, o motor de para-brisa, porque ele é um motor CC, né? Simples, fácil de encontrar, então a disponibilidade, talvez, do motor de passo seja um pouquinho mais complicada, ainda mais, como já foi comentado aí pra gente aqui, que tá, né, difícil de encontrar, às vezes, um servomotor. Então, assim, ele se assemelharia ao motor de passo, um controle talvez um pouquinho mais chatinho de fazer, né, que tem que ter uns cuidados maiores. Então, a opção do motor CC é muito mais atrativa, né? A custo também reduzido. Então, assim, a resposta, sim, poderia ser utilizada. Mas, para um projeto de baixo custo, talvez outros motores sejam mais atrativos. Deixa eu fazer mais uma contribuiçãozinha aí, Rubem. Fica à vontade. Douglas, é assim, ó. Algumas empresas se apropriaram do termo servomotor, mas servomotor nada mais é do que um motor que você controla a posição dele. Você pegar qualquer motor, de corrente contínua, de imã permanente, de indução, etc., de passos, e você controla a posição dele, ele é posição obviamente associada ao torque, ele é um servomotor. Então, qualquer máquina é um servomotor. Então, na real, quando a gente controla esse motor de limpador de para-brisa, e a gente controla a posição dele para saber o volume de ar que a gente vai jogar para dentro do pulmão do paciente, nós transformamos esse motor de para-brisa num servomotor. Então, ele é um servomotor. Ele só não é um servomotor do ponto de vista comercial, que o cara integra tudo, né? Integra tudo e vende. Olha, se alimenta aqui, define aqui o ajuste e ele controla. Então, como produto comercial, ele não é um servomotor, mas do ponto de vista de conceito de servomotor, ele é um servomotor, tá bom? Muito bem. Muito bem esclarecido. O Geraldo está perguntando aqui se o oxigênio usado no aparelho é oxigênio puro, grau de pureza. Ele é puro, né? Ele tem que ser fornecido por cilindros de oxigênio, o que não é nem um pouco barato. Por se tratar do AMBU, normalmente a prática é utilizar 100% de oxigenação, tá? E eu não sei te falar o valor, mas é uma coisa que é cara e tem todo o transporte. É possível utilizar o FiO2, que é a mistura de oxigênio com ar comprimido,
ou no caso do bambu do ar do ambiente, também é possível, tá? Com a sacola de mistura do bambu. E é isso. Muito bem. O Gleidson também deixa duas contribuições aqui para a gente. Olha aqui, ó. Quanto aos materiais, ele disse que além das chapas de alumínio, as chapas de ACM utilizadas em comunicação visual, né? Chapa composta de alumínio, polímero, alumínio, como um sanduíche. Ela já vem pintada com ótimo acabamento e pode ser uma opção barata. Não sei se vocês chegaram a considerar. E sobre a solenoide, ele cita aqui que existem válvulas aplicadas na indústria automotiva, que são as válvulas de marcha lenta, utilizadas em motores. Existe o tipo on-off, PWM, e também com motor de passo. E ela faz justamente essa função, de um bypass na passagem de ar para o motor. Então, são algumas sugestões, não sei exatamente se vocês chegaram a considerar esses materiais. A questão do material ACM, a gente não chegou ainda a fazer um modelo para ele, né? A única questão é que o próximo modelo de alumínio ele tem que ser dobrável. Então, a minha única ressalta a esse material é que, como ele tem um polímero no meio dessa camada, eu já cheguei a trabalhar com ele, eu tenho um pouco de receio da questão de durabilidade dele. Eu não sei como ele dobra, mas ele falou que dobra fácil. Então, assim, é uma coisa que a gente não chegou a ver. Agradeço muito a sua sugestão, uma coisa que eu vou correr atrás disso. Em relação à válvula solenoide, a válvula, né, que a gente está usando solenoide, a gente tentou sim usar, tá, um motor, um servomotor, atuando na válvula. O que a gente teve problema foi também com a velocidade, porque o solenoide ele é muito rápido, entendeu? A gente tem uma resposta ali, em milissegundos ele vem da válvula, né? Então essa foi a maior questão. Porque dependendo da frequência respiratória que a gente seta, né, essa válvula ela tem que abrir num determinado tempo para permitir que o tempo do ciclo seja respeitado. Então, basicamente, foi esse o maior desafio, encontrar uma válvula que a gente conseguisse trabalhar no range todo, né, na faixa toda aí de frequência respiratória. Além disso, quando acaba a energia, a válvula ela é obrigada a abrir. Então, ela não pode ter nada restringindo. Entendeu? Então, é outra causa para usar o solenoide. Muito bem. São questões práticas, né, operacionais aí. João? Eu de novo aqui querendo... Pode falar. Esse vírus que a gente tem de professor, toda hora que a gente vê uma oportunidade para falar um conceito, assim só mesmo. para lembrar, olha só. Na verdade, tudo é motor. Uma solenoide é um motor linear. Um servomotor é um motor rotativo, né? Todos são motores, né? Só queria lembrar isso. E, viu, Gleidson, muito boa a sua sugestão. A gente vai estudar, vai olhar isso aí, mas a restrição grande mesmo que o Felipe foi quem mais trabalhou na nossa válvula aí, a nossa grande restrição é tempo. Tem que ser rápido para abrir, e tem que ser rápido para fechar. Ele não pode apresentar resistência para abertura natural. Essa, basicamente, são as características que a gente precisa ter. A gente conseguiu isso com a solenoide, né? Mas foi, talvez, aí, né, como o próprio Felipe já disse, um dos maiores desafios. A gente gastou aí um bom tempo nisso, né? Mas eu acho que a gente vale a pena dar uma olhada na sugestão sua aí. O Gleidson é uma pessoa, um rapaz bem experiente nessa coisa, bem, né, gosta de olhar essas coisas e tem sempre boas ideias. Eu acho que vale a pena a gente conseguir um componente desse e dar uma olhada aí. Muito bem. Então é isso, gente. Nós tivemos aí alguns questionamentos. Eu estava exatamente pedindo aqui ao Felipe e à Renata para colocarem os e-mails aqui no chat, mas que legal que o Felipe Monteiro acaba de colocar aí. Nós vamos deixar o contato deles, porque talvez exista alguma dúvida mais específica, ou talvez seja necessário um bate-papo mais próximo, né, para um esclarecimento, para uma dúvida, ou até mesmo para uma comparação com alguma outra tecnologia, né, que já tenha sido utilizada. Eu vou passar, então, a oportunidade agora ao professor João para fazer aí as considerações finais, e, na sequência, nós vamos dar por encerrado aqui o nosso seminário, o nosso webinar. Bom, pessoal, eu queria principalmente falar agora
com o pessoal, os alunos da engenharia elétrica da UFMS, principalmente, com todo mundo, mas principalmente com esse pessoal. Eu nunca tive dúvida do potencial que a engenharia elétrica, os alunos da engenharia elétrica da UFMS têm. A gente já participou de várias competições, certo? Mundiais, o professor Rubem, Renata, o professor Márcio Quimpara, que estão aí, participaram disso. E a gente foi feliz. A gente ganhou várias competições mundiais, ganhando de Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, Coreia do Sul e etc. Então, eu nunca tive dúvida de que a capacidade, tanto do nosso corpo docente quanto dos nossos alunos, é ilimitada. Quer dizer, algumas restrições que a gente tem, como eu já disse, é acesso a recursos financeiros e acesso a recursos materiais. Mas, do ponto de vista de recursos humanos, a gente está de igual para igual com qualquer curso de engenharia elétrica do mundo, tá certo? Então, esse caso é um exemplo disso. Eu não tenho dúvida que o nosso respirador aí, ele é melhor do que o respirador da USP e é melhor do que o respirador do MIT, se a gente considerar o tempo que a gente fez, os recursos que a gente teve. Não tenho dúvida disso, e eu queria passar nessa minha fala exatamente essa autoestima para os nossos alunos do curso de Engenharia Elétrica da UFMS aí. Que vocês, onde vocês vão chegar, o limite de vocês depende única e exclusivamente de vocês. Se vocês quiserem, nós, professores, principalmente professores como professor Rubem, professor Márcio, professor Cordeiro, professor que estava também presente aqui agora, o professor, esqueci aqui, o professor Tiago, professor Jurandir, obrigado, Márcio. Professor Jurandir, a depender desses professores, o céu para vocês é o limite, não tem limite físico, tá? A única coisa que vocês precisam é um pouco de determinação, porque acesso à informação, acesso a conhecimento, acesso à orientação vocês vão ter dentro da UFMS. Basta quererem que vocês vão conseguir. Então, esse caso do que a gente está mostrando aqui é só mais um exemplo. É só mais um exemplo. Nós já fizemos vários equipamentos, né, especificamente no BATLAB, mas principalmente desenvolvido pelos alunos, no caso, professor, como eu disse, Rubem, quando aluno, professor Marco, quando aluno, e etc., que nós desenvolvemos produtos de qualidade mundial, que foi apreciado mundialmente. Então, eu não tenho dúvida disso. Eu só queria passar essa sensação, esse sentimento que eu tenho em relação à engenharia elétrica da UFMS, independente da gente estar no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, em Campo Grande, tá certo? A gente tem recurso humano, que é o que é fundamental para resolver qualquer tipo de problema, e a apresentação de hoje basicamente prova isso que eu estou dizendo, tá bom? Eu vou dar a palavra para o Rubem aí, boa noite, obrigado de novo aí também pela excelente apresentação, Renato e Felipe, e também toda a equipe que desenvolveu aí o BATVent, tá bom? Um forte abraço. Muito bem, muito bem. Não sei se o professor Márcio Quimpara tem mais alguma coisa a acrescentar também. Não, acho que é isso aí. Se alguém tiver dúvidas mesmo, encaminhe aí para o pessoal, que a gente também pode auxiliar aí nas respostas. Muito bem. Agradecemos muito aí por essa fala, né, do professor João Onofre. Acredito que nós extrapolamos aqui o sentido técnico da palestra e entendemos aí a importância motivacional também desse reconhecimento, né, de mostrarmos aí para os acadêmicos que existe muita oportunidade e muita boa vontade por parte de nós, professores, em fazermos o possível e o impossível para que vocês tenham um excelente conhecimento. Eu quero agradecer de coração aqui ao Felipe, tá? Agradecer aqui a Renata pela belíssima apresentação, extremamente esclarecedora, tá? Agradeço a equipe do BATVent, ao capítulo do I3E também, que está envolvido. Vamos fazer esse capítulo crescer cada vez mais. E, claro, gratidão aí aos rapazes e moças do PET,
e não poupam esforços para se dividirem nas atividades de pesquisa, de extensão, de ensino e atividades integrativas como essa que a gente teve hoje. Então, eu declaro nesse instante o nosso webinar encerrado e fiquem à vontade também para nos trazerem ideias e sugestões para a gente construir um conhecimento cada vez mais proativo e cooperativo. Uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado, Pedro. Boa noite, boa noite.